Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? É o seguinte, cara. Eu sei que vocês estavam com saudade. Hoje é vídeo de Mercadão da Bola, tá? Eu tava muito focado no Super Mundial, gravando o jogo, fazendo a cobertura completa, porque eu gosto de gravar mais sobre o jogo, pós-jogo, comentar sobre o que aconteceu. Só que também gravo o Mercado da Bola e eu sei que vocês gostam, eu sei que dá muita view, eu sei que dá muito like. E hoje não tem um jogo muito importante do Super Mundial, né? Hoje é só time europeu, não tem o time sul-americano, não tem o time brasileiro. Jogos que não interessam tanto a gente. Então eu resolvi dar uma pausa e trazer Mercado da Bola, atualizar vocês sobre tudo. Esse vídeo aqui vai estar recheado de informação. Vamos falar sobre a renovação de Rogério Ceni com o Bahia. Então, torcedor do Bahia, fica até o final para a gente fazer análise, comentário e debater aqui. E também saiba tudo sobre Tassiano. Atenção, torcedor do Atlético Paranaense, torcedor do CAP. Saiba tudo sobre Tassiano, tá? A opinião de torcedor do Bahia aqui. Aqui você vai ficar sabendo de tudo dele, tá? Então, fica até o final do vídeo aí. E também tem informação quente do esporte. Mas eu vou começar com informação do mercado internacional. De quem que eu vou falar? Adivinha, de quem que eu vou falar? Eu vou falar de Cristiano Ronaldo, CR7. Informação que saiu agora há pouquinho, tá? Eu tava preparando para gravar, saiu informação e quando eu tava preparando já vou botar aqui para vocês, já vou atualizar. Cristiano Ronaldo renovou com o Al Nassr da Arábia Saudita, tá? Até 2027, informação aí do Transferências 24 horas. E assim, cara, eu acho que ele deve ficar por lá mesmo, já tá encerrando a carreira, não vejo ele voltando pra Europa. Mas assim, os números dele são absurdos, cara. 42 jogos, 35 gols, 4 assistências, 23, 24, 44, 44 gols, ou seja, o cara faz um gol por jogo. Não tem o que falar, né? Dispensa apresentações, o cara é um absurdo o jogador, entendeu? E vai ficar no Al Nassr. Vamos torcer para que dessa vez o Al Nassr ganhe a Champions Asiática lá até 2029, para que a gente possa ter o homem na Mundial de Clubes, né? Pelo amor de Deus. Que aí a gente vai ter ele no Mundial de Seleção, quem sabe Mundial de Clubes de 2029, já que ele falou que quer jogar até 50 anos, né? Então, vamos bora ver. E agora, passar para outra informação, agora do Fortaleza. Mais um time nordestino aqui, voltar a falar dos times do Nordeste. É o seguinte, cara, o Fortaleza quer contratar o Rodrigo Herrera, jogador do Platense, que estava jogando pelo Defensa e Justiça, que na verdade ele estava emprestado, se eu não me engano. Ele estava emprestado para o Platense do Defensa e Justiça. E aí, cara, é o seguinte, um jogador de 24 anos do mercado sul-americano, desde já, é um perfil que eu gosto, um jogador ali jovem, intermediário do mercado sul-americano, jogador que pode evoluir, e só que os números dele aqui, ele é um volante, né? Então os números de gol, assistência não conta tanto. A gente tem que pegar os números aqui dele defendendo. E ele defendendo, cara, eu sempre olho esses números aqui, ó, TEC, que é desarme, e interceptação. Em 2023 ele teve, em 2024, perdão, ele teve 124 interceptações e 35, tem 124 desarmes, quero dizer, 35 interceptações. E esse ano ele teve 57 desarmes e 20 interceptações, ou seja, bons números, cara, bons números. Eu gosto do perfil, acho que o Fortaleza está fazendo uma aposta aí. Eu acho que ele chega com o status o seguinte, pode ser titular, tem boa chance de virar titular, mas não chega com status de já chegar para ser titular. Ele vai lutar pela titularidade aos poucos ali, entendeu? A negociação dele é vista como difícil, então se é visto como difícil é porque o cara tem qualidade. É porque o jogador tem qualidade. Aguardar para ver, mas eu acho que é uma boa contratação do Fortaleza, tá? Mas que assim, tem que aguardar para ver se em campo realmente vai dar resultado. E agora é o seguinte, Vasco da Gama, atenção torcedor do Vasco, tem interesse na contratação do colombiano André Gomes, que é atacante do Rennes da França. E aí é o seguinte, o jogador que vem da Europa a gente já fica assim, né? Já fica animado pela contratação. Um jogador que tem 22 anos, jogador jovem. Eu gosto de quando esse perfil de contratação de jogadores jovens, já falei várias vezes aqui, acabei de falar inclusive do outro jogador. Mas é o seguinte, ele tem 22 anos. Se a gente for parar para olhar os números dele aqui, ele que joga de atacante é o seguinte, na Europa ele não tem bons números. 19 jogos lá, 3 gols, 0 assistências. Tudo, a maioria pela Liga Francesa, tá? Que não é uma liga tão forte, é uma liga bem fraca, por sinal. 2024 ele tem números melhores também, 25 jogos, 13 gols, 8 assistências. Mas a maioria foi disputando MLS, que também é uma liga muito fraca, mais fraca do que a francesa, inclusive. Então, eu vejo essa contratação como uma aposta do Vasco. Se o cara chegou aí para a Europa é porque ele tem certa qualidade. Mas, atualmente, na Europa ele não foi bem. Só que o jogador que não vai bem na Europa, geralmente chega aqui no Brasil e dá certo. Então, é aguardar para ver. Mas eu acho que é uma aposta do Vasco. Não espere que ele, se ele realmente se concretizar, não espere que ele vai chegar. Lembrando que aqui é só interesse. Não é nada sério, é só um interesse.
Mas se conseguir concretizar, não espere que ele vai chegar para ser titular, ele vai chegar com uma aposta, vai lutar pelo seu espaço aos pouquinhos, entendeu? E eu não sei se ele vai chegar a ser titular. É aguardar para ver, entendeu? Mas é uma aposta do Vasco. Se vale a pena ou não, eu não sei, que eu já não tenho o autoconhecimento profundo do jogador, mas que é uma aposta, é. E aí é aguardar para ver se vai dar certo no Vasco. Mas agora eu tenho uma notícia quente aqui do Sport, que é o seguinte, cara. Eu critiquei muito a contratação de Pedro Augusto, inclusive, informação extra aqui, já tá acertado com o Sport, tá? Já tá tudo assinado, já tá lá, inclusive. E é o seguinte, o Sport fez uma sondagem por Bolazier, atacante do Cruzeiro, para a sequência do Brasileirão. E aí é o seguinte, aí eu acho uma boa contratação. Aí eu acho uma baita contratação do Sport. Vamos lá. No Criciúma, ele chega do Criciúma em 2024, vindo do Swansea. E aí é o seguinte, ele chega em 2024, uma contratação que chocou o Brasil. Ninguém esperava que o Criciúma fosse contratar um jogador que joga na Inglaterra, pô, joga no Swansea. E aí ele chega e faz uma boa temporada com o Criciúma, 36 jogos, 8 gols e 4 assistências, beleza? E aí no Criciúma ele foi bem, só que ele foi pro Cruzeiro. E aí quando ele foi pro Cruzeiro eu falei, não sei se vai dar certo, porque eu acho que o Bolazier é um jogador do nível do Sport mesmo, do Criciúma. Ali meio de tabela, brigando pra não cair. Tanto que se ele foi pro Criciúma é porque o mercado não tava tão bom pra ele assim, né? E aí no Cruzeiro ele tem 20 jogos, 4 gols e 1 assistência. Esse número bem mediano mesmo, sabe? E aí, só que pro Sport seria uma baita contratação. Pro Criciúma foi, pro Sport também seria uma baita contratação. Contratação ali de nível de guria para não cair. Com certeza chega para ser titular, ou brigar muito forte pela titularidade, tá? E eu acho que agora eu elogio a gestão do Sport, porque para mim é uma baita contratação para um time que quer tentar salvar do rebaixamento. A situação é muito difícil, mas é possível. Se fizer contratações desse nível, então já se torna mais possível ainda. Já trocou o treinador, Daniel Paulista. A análise é uma com o Antônio Oliveira e é outra com o Daniel Paulista. Agora com o Daniel Paulista eu acho que o Sport talvez não já caiu. Não está 100% rebaixado. Com o Antônio Oliveira, para mim, já estava virtualmente rebaixado. Agora, quem sabe quem sabe brigar para não cair. Quem sabe pelo menos competir, né? E é aguardar para ver, mas eu acho que chega com o status de brigar pela titularidade forte e ser titular, pegar essa posição aí e dar certo no Sport, tá? Agora é o seguinte, o Cruzeiro avalia a contratação do colombiano Brian Medina, zagueiro canhoto do América de Cali, que por sinal é o adversário do Bahia na Sul-Americana. E aí vamos lá, vamos ver aqui as estatísticas dele, beleza? A gente tem que ver a estatística dele defendendo, como eu sempre faço aqui, porque ele é zagueiro. E aí é o seguinte, essa temporada ele teve 20 jogos, beleza? Pelo América de Cali. E nesses 20 jogos ele teve 28 desarmes e 25 interceptações. Um número interessante também, que é esse DRP que vocês estão vendo aí, é que ele sofre muito pouco drible. Em 20 jogos ele sofreu só 3 dribles. Então é um número muito bom também de dribles que ele não sofre. Aí em 2024 ele joga 23 partidas e ele tem também aqui 17 desarmes e 35 interceptações. Também números muito bons, beleza? Então assim, os números dele são bons, a idade dele tem 23 anos, jogador jovem, mais um perfil de contratação de jogador jovem promissor do mercado sul-americano, beleza? Então eu acho que é uma boa aposta do Cruzeiro. Pelos números, não tenho um conhecimento alto do jogador em si, mas pelos números aqui, é uma boa aposta que quem sabe pode ser útil, quem sabe pode ser titular, quem sabe pode ajudar aí a equipe do Cruzeiro. Mas não chega com o status para ser titular logo de cara. É uma aposta, como eu falei, entendeu? E é aguardar para ver se em campo vai dar resultado. Agora chegou na parte mais crucial do vídeo, na melhor parte do vídeo, que é onde eu vou falar, atenção torcida do Atlético Paranaense, eu quero falar com vocês aqui agora, quero me comunicar com vocês. É o seguinte, o Atlético Paranaense tem como sua mira Tassiano. O Tassiano está na mira do Atlético Paranaense para disputar a Série B. O Clube Paranaense já fez os primeiros contatos com o Santos. Aí é o seguinte, o Tassiano eu tenho muita propriedade para falar, porque eu sou torcedor do Bahia, ele passou por aqui. E já adianto para vocês que a minha visão do Tassiano, a visão do torcedor do Santos pode ser outra. Eu vejo aqui nos comentários, inclusive, que os caras estão falando que leva no aeroporto, que não deu certo. Só que a minha visão de Tassiano é outra, porque aqui no Bahia ele deu muito certo. É incrível como o Tassiano é um jogador que ele dá errado em todos os clubes do Brasil, mas aqui no Bahia ele deu muito certo. Ele tem a primeira passagem lá em 2021, onde ele ajudou bastante a equipe, ele entrou, foi muito útil, ajudou bastante, parecia um craque de bola, foi campeão da Copa do Nordeste. Tem um jogo, o primeiro jogo do Brasileirão daquele ano foi Bahia e Santos, ele faz 3 gols no próprio Santos, se eu não me engano foi um hat-trick que ele fez.
E aqui no Bahia ele deu muito certo. E aí ele sai do Bahia, porque na época a gente era pobre e o Grêmio queria vender ele, aí queria ele de volta, o Bahia teve que entregar de volta. E aí no Grêmio ele não deu certo, foi reserva, jogou a maioria de reserva. Não é que não deu certo assim, ele foi um reserva. Não jogou tanto, não tem tanto espaço. E aí ele volta pro Bahia em 2023 ali, com o Grupo City, e aí ele fica, ele se firma. E ele saiu porque recebeu uma proposta de quase 30 milhões para vender pelo Santos. E aí o Bahia vendeu porque é um jogador que não é um craque de bola, e por esse valor, foi um preço muito justo. Foi um preço até acima do valor dele. Porque ele é bom, ele é ok, mas não é um craque de bola, não é o craque da pelota, entendeu? E aí, só que os números dele no Bahia, 58 jogos, 14 gols, 5 assistências em 24. E em 23, 47 jogos, 7 gols, 6 assistências. Ou seja, números muito bons. Já agora no Santos, 22 jogos, 3 gols, 1 assistência. Ou seja, ele não foi bem, não foi tão bem. E aí é o seguinte, torcedor do CAP, o Tassiano, ele é um cara polivalente, ele é conhecido por ser polivalente. Ele, de origem, é um meio-campista volante ali, é um volante. Mas aqui no Bahia, o Rogério Ceni já usou ele até de atacante. Ele pode jogar de lateral, de atacante, até de goleiro, se você improvisar ele aí. Talvez ele ainda dê conta do recado. Então é um cara polivalente, é um cara que ajuda bastante, um cara útil. Ele, de 9, rendeu mais até do que Everaldo, que era nosso 9 da época, que hoje está jogando no Mundial de Clubes, inclusive, né? Mas, assim, ele é um cara polivalente, então ele ajuda bastante. Ele é um cara aguerrido, operário, aquele operário raiz, sabe? Que vai dar firme na dividida. Ou seja, ele é um jogador que ele tem um perfil da Série B. Até acima do perfil da Série B. Ele é um jogador de Série B, que tem um perfil da Série B aguerrido, polivalente, muito útil em campo, só que com status maior do que os caras da Série B, um nível maior ainda, entendeu? Então, eu já adianto pra vocês. Pra mim, foi uma baita contratação pra vocês que jogam a Série B. E eu acho que ele vai ajudar muito. Acho que ele vai ser um dos melhores jogadores de vocês aí. Um dos melhores jogadores da Série B, inclusive. Você fizer um top 5 lá, jogadores da Série B. Tassiano tá entre eles. Eu tenho certeza absoluta em afirmar isso, tá? Porque ele é um jogador que pra Série B, eu acho ele acima do nível. Então ele vai ajudar muito vocês. Vai ser um dos melhores jogadores de vocês na Série B. E pra mim foi uma baita contratação. Entendeu? Pra uma Série B, é um cara que tá acima do nível, como eu falei. E é guardar pra ver se na prática vai dar certo. Mas acho que tem tudo pra dar certo. Eu acho que ele tem tudo para chegar e ser titular. Já chega aí em 5 jogos aí, assumindo titularidade. Não sei como é que tá o time de vocês, se na posição dele, ou em qualquer posição aí tem uma deficiência, mas ele se encaixa em qualquer lugar, como eu falei. Eu acho que ele vai chegar, se não for titular logo de cara, não vai demorar para ele pegar essa titularidade aí. Beleza? E agora, informação mais importante do vídeo, porque é do Bahia, e a informação mais polêmica aqui, porque eu vou comentar sobre isso, que é sobre a renovação de Rogério Ceni. Rogério Ceni renovou com o Bahia até 2027. E aí a gente vai fazer uma análise geral e comentar sobre essa renovação, começando desde o início dele com o Bahia. Torcedor do Bahia. Eu acho que às vezes a torcida do Bahia pesa demais a crítica no técnico, no jogador, etc. Criticar faz parte. Só que às vezes a torcida do Bahia é meio que irracional, sabe? A gente é muito passional. E assim, lógico que a gente tem momentos ruins, a gente tem fases ruins. E aí na primeira fase ruim, fora Ceni, fora Ceni, fora Ceni. Se a gente ficar nisso de ficar demitindo treinador toda hora, não vai dar certo. Eu sou muito a favor da continuidade do treinador. A não ser quando a situação chega no limite já. E a passagem de Ceni do Bahia é formada por altos e baixos. Só que vamos lá. Ele chega no Bahia em 2023. Vocês lembram como é que a gente estava? Eu lembro até hoje. A gente estava em 16º lugar, ali perto da zona de rebaixamento, com 22 pontos, quase caindo para a Série B. Rogério Ceni chega e ele salva o Bahia do rebaixamento. Ele dá aquela arrancada lá. Aí é o seguinte, como eu falei, tem altos e baixos. Ele perdeu do América, ele perdeu do São Paulo em casa, jogos que era só a gente ganhar um e empatar outro que estava salvo já, ia ser muito mais tranquilo se salvar. E aí ele compensa ganhando do Corinthians lá e do Atlético Mineiro em casa, 5x1 e 4x1. Ou seja, é até loucura, né? Você ganha do Corinthians em Itaquera, você dá 4x1 no Galo aqui, mas pro América já rebaixado você perde, São Paulo, que não lutava mais por nada, você perde também. Mas ele salvou o Bahia do rebaixamento. E aí vem a temporada 2024, que era uma temporada que o City planejava Sul-Americana. O City não planejava Libertadores. E aí o Bahia faz o primeiro turno impecável. Aquela época ali foi o auge do cenismo, quando o Bahia estava muito bem, brigando pelo título, jogando bem todo jogo, goleando todo mundo. Goleando não, mas envolvendo os adversários, sabe, amassando. E o Rogério Ceni era um dos técnicos mais valorizados do Brasil na época. E aí é o seguinte, no segundo turno o time decai muito de rendimento. E aí eu quero tocar no ponto que pra mim é o maior defeito de Ceni. Ele é muito teimoso.
Eu lembro até hoje que naquela época a gente tava pedindo pra ele colocar Lúcio e Ademir no time. E aí ele demorou 10 rodadas por aí pra fazer as mudanças que era necessário pra gente ir pra Libertadores, porque o time já não tava rendendo mais. Aí ele esperou a gente tomar um 3-0 do Vasco no primeiro tempo, a massa do Vasco lá em São Januário, tá? Pra aí ele fazer as mudanças, ou seja, só que ele já evoluiu. Porque antigamente ele era teimoso, continuava e não mudava nada. Hoje ele pelo menos espera a merda estourar feio pra ele mudar. Como foi nesse caso, ele espera o extremo pra ele mudar. Mas pelo menos ele muda. E aí ele muda, acaba conseguindo a classificação ali, meio que foi. A gente até fala que talvez tenha sido uma classificação culposa do Bahia, porque o Bahia pediu para não ir para Libertadores, mas classificou, jogou a pré, passou da pré e a gente teve a oportunidade de jogar a Libertadores esse ano, de 2025. Infelizmente a gente foi eliminado pro Inter, que eu não quero nem lembrar. Mas assim, no Brasileirão agora ele tá muito bem, o Bahia é o quinto colocado com 21 pontos e vem jogando bom futebol nas últimas partidas, tá? Vem mantendo a média ali, o elenco melhorou também, tudo melhorou esse ano, né? Ele pode rodar mais elenco, tem mais peças, né? Os jogadores não se cansam tanto. E assim, eu sou muito a favor da renovação. Para mim, o Rogério Ceni é o Guardiola brasileiro. E para mim, ele tem que ficar no Bahia, cara. Para mim, ele tem que ficar no Bahia, pô. Para mim, o Rogério Ceni é um treinador muito bom, que tem potencial de ser seleção brasileira futuramente. Eu não falo isso brincando. Ele é um dos técnicos brasileiros que eu vejo assim, que são bem qualificados, que têm estudo, que fizeram curso na Europa, que se aprimoraram, entendeu? Então, eu sou muito fã de Rogério Ceni e eu acho que ele tem que ficar aí. O Grupo City vai manter, não é de demitir treinador. Inclusive, Renato Paiva, ele pediu pra sair. Ele não foi demitido, então ele vai ficar aí, cara. E eu sou a favor, tá? Apesar dos altos e baixos, o geral do trabalho dele é bom. E a gente não tem que parar com isso de na primeira crisezinha, primeira derrota, fora Ceni, fora tal treinador. Porque isso aí não vai ajudar a gente em nada, entendeu? Eu acho que isso daí não leva a gente a lugar nenhum. E a gente tem que manter Ceni sim, porque eu acho que a longo prazo ele pode fazer um dos melhores trabalhos do futebol brasileiro com o Bahia. Tá? Papo de ganhar Libertadores, irmão. Papo de Mundial de Clubes, tá? E ser campeão mundial, tá? E essa é a minha opinião. Sou muito a favor da renovação, pra mim é uma boa. Pegar os números dele aqui, 124 jogos, ganhou 66, empatou 20, perdeu 38, ganhou mais de metade, perdeu muito pouco ali, se você parar pra analisar. Só que é um time que ou ganha ou perde, geralmente, né? Muito pouco empate. E é isso, galera. Minha opinião é essa. A favor da renovação. Pra mim, o Grupo City acerta, tá? E é isso, cara. Vídeo recheado de informações, né? Esse foi o vídeo. Se inscreve no canal pra gente bater 100 inscritos, que é a nossa meta. Deixa seu like, comenta aí sobre tudo que você achou dessas contratações, da renovação de Ceni. Compartilha, deixa seu like, como eu já falei pra deixar o like, né? Compartilha que é importante pro canal. E tô de volta mais tarde ou amanhã com novos vídeos pra vocês, tá? Então é isso, galera. Fui, tamo junto, é nóis, viu?